nos últimos dias, agora cresce ainda mais, a coisa tá vai, não vai, pelo menos oficialmente vai, não vai. Talvez já tenha até liquidado o negócio, ficando ou indo. O professor Jesus, né, campeoníssimo pelo Flamengo, um grande reforço do Flamengo, vai, não vai? O que se fala em Portugal sobre isso agora? Lá em Portugal o pessoal está dizendo há vários dias que, olha, tá certo, vai embora pro Benfica. Será que é isso mesmo? Tem algum detalhezinho que está segurando o anúncio oficial do negócio ou não? Já estamos conectados, alguém vai sair da imagem aí, já com o Laércio Roma, jornalista brasileiro que está na Europa há muitos anos, é um homem de operações de rádio e televisão, produtor, enfim, faz grandes trabalhos na televisão na Europa, documentários e tantas coisas mais. Laércio, um grande abração para você mesmo, obrigado pela gentileza. A gente está discutindo aqui o professor Jesus, se vai e não vai, se fala que a imprensa portuguesa já bancou isso há alguns dias, aqui no Brasil não se tem a confirmação, tem algum detalhezinho que está pegando, é fumaça, não vai. O que se fala nesse momento em Portugal? Boa tarde para você, Laércio Roma. A história do Jorge Jesus há mais ou menos 5 dias eu faço correspondência para o principal canal de televisão também lá da Austrália, que é o Channel 7. Eles têm sempre muito interesse em tudo que envolve o futebol brasileiro. Então eu disse isso a eles porque tem um grande amigo aqui que trabalha na SIC, um jornalista, um veterano amigo, um veterano jornalista, melhor dizendo, que trabalha na SIC e tem uma relação muito afinada com o Jorge Jesus. E o que eu disse há mais ou menos 5 dias antes da própria imprensa portuguesa estar divulgando o que estão a divulgar agora, é que o Jorge Jesus já acertou salários, já acertou plano de trabalho com o Benfica, já pediu algumas contratações e o presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, prometeu para o Jorge Jesus que montaria uma equipe capaz de disputar o título da Champions, ou pelo menos chegar muito mais próximo das finais da Champions, coisa que o Benfica não tem feito nos últimos anos. O Benfica tem ido muito mal nas competições internacionais. Então, os salários estão absolutamente acertados. O Jorge Jesus já disse que vem, já deu a palavra que vem. A única coisa que está pegando é o seguinte: o Jorge Jesus quer sair daí do Brasil pela porta da frente, segundo esse meu amigo. E o que ele considera ser a porta da frente? Olha, senhor Benfica, o senhor vai lá ao Flamengo, diz que quer me contratar, acerta tudo com eles, paga essa multa rescisória, que é absolutamente ridícula para um clube como o Benfica, de 1 milhão de euros, e eu saio de lá absolutamente tranquilo, mas vocês têm que negociar a minha saída com o Flamengo, né? Até porque a torcida do Flamengo, eu tenho uma empatia muito grande com a torcida do Flamengo e quero sair bem. Na verdade, o que ele quer, Vanderlei, é sair bem do Flamengo, e não só do Flamengo, do futebol brasileiro. Pelo trabalho que ele fez aí, ganhou os títulos que ele ganhou num período tão curto de tempo, ele sabe que tem um mercado aberto e que amanhã um outro grande clube de futebol brasileiro pode chamá-lo de volta. Agora, se ele sair mal, ele pode não voltar. É um mercado que se fecha para ele. Ele não quer, absolutamente. Pode acontecer dele vir ao Benfica, as coisas não correrem bem, e ele ter um novo mercado aí no futebol brasileiro. O Jorge Jesus, Vanderlei, não tem mercado, isso é a imprensa europeia, a imprensa portuguesa, não tem mercado nos principais clubes da Europa. Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, não tem Liverpool não tem esse mercado. Por uma série de questões, mas a principal razão é que ele é um monoglota. O Jorge Jesus não fala nenhuma outra palavra em outro idioma. Então isso é um fator de grande dificuldade, como é óbvio. Veja lá o que aconteceu não há tão muito tempo atrás com o Filipão no Chelsea, né? Uma das coisas básicas que pegou para o Filipão é que o inglês do Filipão é um inglês sofrível, né?
e como toda a gente sabe que o tradutor, não é no caso do Filipão, mas quando se trabalha com o tradutor não consegue passar a energia, a visão, enfim, a pegada do próprio treinador. Então, resumindo, é o seguinte, Vanderlei. O Jorge Jesus tem tudo acertado com o Benfica, só depende, basicamente, do Benfica fazer um acerto político com o Flamengo. E o Flamengo arrumar uma desculpa, né, de que, olha, infelizmente não deu por questões familiares, vão inventar uma história qualquer para que o Jorge Jesus saia do Brasil. Outra coisa que está pegando é essa história do campeonato, o calendário incerto, né, ainda, o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro volta em agosto, as competições, a Libertadores ainda tem alguma confusão, enfim. E o Jorge Jesus tem um sonho de chegar a uma final de Champions. Ele já chegou 2 vezes à final da UEFA, do torneio da UEFA, né, que é a segunda linha do futebol europeu, e foi 2 vezes vice-campeão exatamente com o Benfica. Então, outro ponto importante, viu, Wanderlei? Os clubes portugueses são todos SAD, que se chama de SAD, Sociedade Anônima Desportiva. O que é, para traduzir isso um pouco melhor? Os clubes têm ações, estão no mercado de ações, portanto, na Bolsa de Valores, e o Benfica, esses dias, a coisa de 2 dias, abriu a possibilidade de venda de mais ações e captou muito rapidamente 50 milhões de euros para reforçar o caixa em busca de contratações para reforçar essa equipe do Benfica, que foi muito mal no Campeonato Português. Para ter uma ideia, o Benfica tinha, antes da parada da pandemia, 7 pontos à frente do Porto. Depois que voltou o futebol português, perdeu os 7 pontos e o Porto já foi campeão, faltando 2 rodadas para terminar o campeonato. Entendi. Nós vamos fazer um girinho rápido de perguntas para tocar o programa, agradecendo, claro, o Laércio. O nosso Vampeta faz a primeira pergunta ao Laércio Roma, que está em Portugal. Laércio, boa tarde. Você acha que ele chegou a falar com o Flamengo que quer ir embora? Não, ele não falou isso para o Flamengo. Pelo menos de forma clara. O que tem, as conversas que o Jorge Jesus tem com o Flamengo, e esse meu amigo tem dito isso, porque eles são amigos de tomar vinho, de sair para jantar, é que o Jorge Jesus conversou, desde que ele renovou o contrato, e por isso que demorou também a renovar o contrato, a questão não é só financeira, é que isso tem que se deixar claro também. O Jorge Jesus não tem nenhum posicionamento desonesto em relação ao que ele está fazendo. Não há. Por quê? Ele sempre deixou claro, muito claro, para a direção do Flamengo que se ele tiver uma proposta de um bom trabalho, de um bom projeto de trabalho para a Europa, que ele vinha embora. Claro que também ele disse, há uns 7, 8 meses atrás, que ele só sairia do Flamengo para um gigante do futebol europeu. Ele até citou nominalmente Real Madrid ou Barcelona. O Benfica hoje não é um gigante do futebol europeu, mas toda a gente sabe que o Benfica já foi bicampeão da Champions no formato anterior. O Benfica já teve Eusébio, o Benfica teve equipes através da história brilhantes, fez história no futebol europeu, né? Tem um dos maiores números de torcedores fiéis que pagam as mensalidades, um dos maiores clubes do mundo nesse aspecto. Portanto, Vampeta, para ser bem objetivo, ele nunca disse claramente, mas ele sempre deixou absolutamente transparente que, olha, eu tiver uma proposta boa para ir voltar ao futebol europeu, eu voltarei. E é o que ele está fazendo agora. Por que ele não disse ainda claramente para a direção do Flamengo? Porque ele precisa ter a certeza de que realmente o Benfica vai fazer, por isso que ele vai conversar novamente com o presidente Luiz Felipe Vieira, que o Benfica vai investir pesado para que se possa montar uma equipe capaz de chegar mais longe, pelo menos nas semifinais da Champions. Isso falou claramente o nome do Bruno Henrique e do Gerson. Ele já comentou isso com um amigo, isso também já não é novidade, já foi divulgado alguns dos interesses que o Jorge Jesus tem, de trazer o Gerson e trazer o Bruno Henrique.
O nosso Nilson César vai fazer uma pergunta para o Laércio Roma, que está lá em Portugal, mostrando o que se fala nesse instante, deixando para você que nos acompanha em São Paulo, em todo o Brasil, a torcida do Flamengo acompanha. Nós não temos fronteiras para a internet. Assiste o programa pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, e em todas as nossas plataformas. E também no Panflix. Você baixa o aplicativo, tem todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na mão. Nilson, a sua pergunta sobre o professor Jesus, que está nas páginas aí, as próximas horas poderão ser definidas e definitivas. Diga, Nilson. Esse professor Jesus, viu, Laércio? Ele gosta de um avião, rapaz. O homem para gostar de ponte aérea, né? Rio, Lisboa, Lisboa, Rio. Laércio, é o seguinte, o seu feeling diz o quê? É 9,5 a chance do nosso professor ir dirigir o Benfica? E outro detalhe, você falou Gerson e o Bruno Henrique, especulou-se também o Gabigol, mas o Gabigol não teve uma boa passagem aí pelo Benfica, não, né? Fala, Laércio. Não teve, não. Não teve e não acredito que o Gabigol venha. O Gabigol ainda é um jogador jovem, muito jovem. Se continuar com a carreira como está aí no Brasil, talvez possa ter uma possibilidade de voltar para o futebol europeu, mas a passagem dele no futebol italiano e depois no futebol português não foi das melhores, e o europeu olha muito o comportamento. Isso também tem peso muito grande na decisão de uma contratação do jogador. Agora, não é meu feeling. Assim, meu feeling, se eu pudesse cravar, eu cravaria que o Jorge Jesus vem para o Benfica. Por quê? Porque também é um ano político. O Luiz Felipe Vieira tem algumas, para resumir, é uma história muito longa, mas tem algumas histórias de envolvimento dele com algumas coisas não muito claras dentro do futebol, e ele precisa desse apoio político, né? Se fala aqui os adeptos, né, dos torcedores. Então é um ano também eleitoral. E o Luiz Felipe está prometendo mundos e fundos. Se vai cumprir, é difícil de acreditar nesse primeiro momento, por razões óbvias. Porque ainda, você sabe aí, vamos ter aqui as finais da Champions, né? Vai ser toda disputada aqui em Portugal. Mas você não tem torcedores, ainda não tem liberação dos torcedores, e não a curto prazo. A curto prazo não há possibilidade de ter torcedores aqui nos estádios. O governo português fez um trabalho muito bom nesse sentido do controle da pandemia, e eles não abrem mão, não vão abrir mão para isso. Porque as receitas dos clubes, não só europeus, como do mundo inteiro, é óbvio, caíram muito. Mas, como eu disse, buscaram 50 milhões de euros assim, em hora. Rapidinho. Dinheiro não é problema, né, Lars? Foi rapidinho, 50 milhões e um abraço. Zé Manuel, só pergunta pra gente fechar ao nosso Laércio Roma, que está lá em Portugal. Diga, José Manuel. Bom, diante das informações da transferência do Jorge Jesus praticamente sacramentada, a gente já ouviu vários nomes de possíveis substitutos, né? Dentre eles, outro português, o Marco Silva. O que você tem de informação e o que você acha do Marco Silva como possível treinador do Flamengo? Eu não acredito nessa possibilidade. Eles são um nome de muito peso. O Marco Silva, na verdade, praticamente começou a carreira como treinador do Sporting, depois teve uma passagem pelo futebol inglês, mas estudos muito debaixo da tabela. Né? Não é um sujeito carismático, não é um sujeito que tenha a experiência necessária para esse momento do Benfica. Portanto, não acredito. O plano A, B, C, D e E do Benfica chama-se Jorge Jesus. Não, mas eu digo para o Flamengo, Marco Silva para o Flamengo. Não, aqui não acredito nessa possibilidade. Aliás, são estilos diferentes, né? Atenção, são estilos diferentes. O Jorge Jesus é um sujeito de personalidade muito forte, que gosta de controlar tudo. Ele lembra um pouco o que era o Tele Santana. Lembra? O Tele Santana ia no centro de treinamento para olhar a grama e via o jogador que chegava com um carro mais novo e dava os seus conselhos e tal. O Tele Santana era muito incisivo, mas internamente. O Jorge Jesus é um sujeito com uma personalidade extremamente forte. E para controlar, para um clube como o Benfica, não acredito, nem se fala. Se falou alguma coisa, se especulou alguma coisa,
mas muito longe. Aquela história de empresário que fala que, entendeu? Vai vender uma notícia. Na verdade, isso não tem nenhum fundamento, não. O problema deles é o Jorge Jesus. E aí, desculpa, e no Flamengo, nunca se falou nada de nenhum da ida dele. Se falou do Marco Silva para o Benfica, isso sim. Acho que está uma confusão. Em relação ao Flamengo, não. Nunca se falou isso, pelo menos em nenhum lugar aqui na Europa se fala o Marco Silva ir ao Flamengo, e são escolas diferentes. Atenção. Legal. Laércio, um grande abraço, obrigado pela gentileza, pelas informações, por nos atualizar neste instante ao vivo, aqui no nosso Esporte em Discussão, o que se fala em Portugal. A torcida do Flamengo, que é composta por milhões e milhões, está esperando aí, vai, fica, as informações, parece, estamos seguindo para os últimos capítulos. Um abração para você, Laércio. Obrigado, Vanderlei, um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado você pela gentileza e pela participação.